Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez nesse nosso 19º webinar. Em webinars anteriores, abordamos questões ligadas a compliance e gestão de riscos. A velocidade de transformação dos negócios e do mercado, associados aos cenários econômicos e políticos nacionais e internacionais, nos motivaram a abordar a importância da auditoria interna nas empresas. E esse vai ser o nosso webinar de hoje. Agora eu convido o Thomas para dar algumas instruções para depois darmos uma sequência. Obrigado, Pedro. Boa noite, pessoal. Gostaria de passar só algumas orientações com relação à plataforma Webinar que nós estamos utilizando aqui do Zoom. Se vocês tiverem algum insight, alguma coisa que, assim, alguma pergunta que vocês gostariam de encaminhar para os nossos palestrantes, por favor, utilize esta ferramenta aqui que é chamada de Q&A, que seria o Questions and Answers, né? Seriam perguntas e respostas. Então, todos os seus comentários ou essa questão de vocês que gostariam de perguntar algo diretamente aos nossos palestrantes, por favor, utilizem esse botãozinho aqui. A maioria utiliza o bate-papo, só que o bate-papo é mais para algum comentário que surgiu de algum participante da palestra, aí pode ser utilizado aqui, mas se for diretamente aos nossos palestrantes, por favor, utilizem essa ferramenta aqui. E lembrando que no final deste webinar teremos também uma pesquisa de satisfação, né? Vai ser colocado o link e também um código de QR Code para vocês avaliassem como foi o webinar, e a gente também tem uma forma de avaliar como que nossos webinars estão saindo e também para os próximos webinars a gente conseguir melhorar mais ainda, tá? A sua opinião, a opinião de vocês é muito importante para nós. Bom, pessoal, essa é a tela que eu chamo da tela do agradecimento. O que ela representa? Ela representa a identificação das empresas patrocinadoras e parceiras que tornaram o nosso propósito possível e realizar tudo aquilo que a gente se propôs a fazer, que é de trazer informações importantes para a gestão, principalmente de médias empresas. Essas empresas são a Britec, que é uma fintech nacional com presença em 22 países, que é um orgulho para o Brasil. A Leveros, que é top 5 em climatização e agora tendo uma posição cada vez mais forte em energia solar. A Associação de Ex-Alunos da Getúlio Vargas, que nos tem prestado um apoio muito forte dentro da nossa iniciativa de divulgação. A Estúdio Fiscal, empresa de Porto Alegre. A Agência M, uma empresa de marketing digital atuando no Brasil todo. A Stex, que é uma consultoria de desenvolvimento empresarial. E a Bloco 1, que é uma empresa voltada à negociação e operações e tecnologia de criptomoedas. Eles acreditaram no nosso propósito desde o início e sem esse apoio não teria sido possível a gente chegar até onde a gente chegou. Então, agora eu gostaria de falar um pouco da nossa palestrante, que é a Valquíria, que é uma grande conhecedora do tema que vai ser explorado hoje no nosso webinar, e eu convido ela para se apresentar antes de a gente efetivamente começar o nosso webinar. Boa noite, Pedro. Boa noite, Thomas. Boa noite a todos os participantes que estão agora nos assistindo e que também vão assistir depois. É uma honra estar aqui mais uma vez no webinar do Hub da Gestão. Obrigada, Pedro, pelo convite. Contando um pouquinho da minha trajetória, né, eu construí uma carreira praticamente de mais de 30 anos no mercado financeiro, atuando sempre nas áreas de auditoria, compliance e gestão de riscos. Atualmente, eu comecei uma carreira nova há praticamente 2 anos. Atuo hoje como conselheira e como consultora. Muito bem. Então, dando sequência, obrigado aí pela tua apresentação, Valquíria. Eu vou estar chamando o Thomas para apresentar uma primeira pesquisa, para ter uma primeira interação com vocês que estão participando desse webinar. E essa pesquisa, ela traz uma pergunta
que é como você enxerga uma auditoria interna. Por favor, vocês vão ter um tempo aí de resposta, e daí a gente vai dar uma sequência. Vocês podem escolher qualquer uma dessas opções, tá? Oi, Pedro, eu já coloquei o resultado na tela, não está aparecendo? Deixa eu... não, deixa eu só dar uma olhada aqui. Você pode dizer para mim aí quais são os resultados, enquanto eu ajeito aí o momento aqui, tá? Ok. Aqui o resultado deu 100% que para a opção de dar segurança à operação da empresa. Nossa, que maravilha. Então, já a gente tem uma conceituação dos nossos participantes da importância que isso traz, tá? E só que eu gostaria de estender um pouquinho essa exploração, perguntando para a Valquíria qual é a conexão existente entre gestão de riscos, compliance e auditoria interna. Para a gente responder essa tua pergunta, Pedro, a gente precisa retomar um pouquinho do que nós falamos nos webinars anteriores, que nós falamos de gestão de risco e compliance. Nós falamos um pouquinho do modelo das 3 linhas, né? Os papéis dentro da gestão, como é que estão distribuídos. Então, nós falamos que na primeira linha nós temos o negócio propriamente dito, né? Na primeira linha estão as áreas, as funções que são responsáveis pela entrega dos produtos ou serviços de determinada organização, de determinada empresa, né? E incluindo as funções de suporte. Na segunda linha, nós temos as áreas de gerenciamento de risco e compliance, que nós já tratamos no webinar anterior, né, nos anteriores. A auditoria interna, ela fica na terceira linha, né? Por que na terceira linha? Porque ela trabalha de uma forma independente, né, objetiva, para ela assessorar os órgãos de governança com avaliações e com consultoria também para a gestão, né, para que tenha uma possibilidade maior aí de alcance dos resultados, que tenha um modelo de você poder verificar antecipadamente eventuais problemas que a empresa possa ter, né? E então a conexão entre elas é justamente a segunda linha trabalha bem mais próximo da primeira linha, né? Ela faz parte da estrutura de gestão, e a auditoria já tem um reporte independente, justamente para ela não ter um viés, né, da avaliação dela, para que seja realmente, de fato, imparcial, né? Então, ela complementa essa estrutura de governança dessa forma. Muito bom. A gente pode entender, então, que essas estruturas, de uma certa forma, se complementam e enriquecem a visão final na gestão da empresa? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Elas Muito se bom. complementam, né? A segunda linha é muito mais próxima da primeira linha, e a terceira linha, ela então avalia a primeira e a segunda linha, né? Para ver se, respectivamente, eles estão cumprindo os seus papéis de uma forma adequada, dando então uma segurança maior, né? Um retorno, prover esses relatórios da auditoria justamente para a alta administração, para que eles tenham um conforto de que primeira e segunda linha estão trabalhando de acordo, ou que eventuais problemas ou possam ser resolvidos antes de virar um mal maior, né? Que é sempre muito bom, né? Que é sempre muito bom. E dentro de casa, né? Porque, Claro. veja, isso é identificado internamente e você tem a oportunidade de atuar, bem como
a própria auditoria pode identificar até oportunidades de melhoria mesmo, né? De aumento de valor da própria organização, né? Porque olha de fora, mais distante, né? Não está envolvida no processo, E olha, como a segunda linha, né? você citou uma coisa que me fez lembrar na minha época de gestor, em que eu dava muita importância aos resultados da auditoria interna, porque para mim era um gatilho para a melhoria das coisas da minha área, sabe? E sempre funcionou muito bem nesse sentido, tá? Então, Sem dúvida. obrigado por lembrar desse tempo feliz, tá? Então, vamos lá. E aí, eu tenho cada vez mais lido sobre a importância, a necessidade da governança corporativa dentro das empresas, tá? E aí vem uma pergunta: qual é o papel da auditoria interna como agente de governança? Ah, se a gente recordar o papel da auditoria interna como uma atividade, né, que presta serviço, ela provê informações para os órgãos de governança, né, então, conselho de administração, comitê e a alta administração, veja, qual que é o papel primordial dela? Os comitês de auditoria, os conselhos costumam dizer que a auditoria interna são os olhos desses órgãos de governança, né? Porque é uma área que ela trabalha dentro da primeira e da segunda linha, né? Dentro da gestão operacional, avaliando os desenhos dos processos, adequada segregação de função, é, a, a vulnerabilidade para fraude, o modelo de governança adotado, se a gestão de risco está bem efetuada, se os riscos estão identificados, geridos, enfim. Quando ela faz o trabalho e fornece esses relatórios finais, ela municia esses órgãos da alta administração, esses órgãos da governança da empresa, né, com essas informações, né, porque, veja, eles têm uma, uma função, né, uma responsabilidade de definir a estratégia, de supervisionar a gestão, né, e monitorar. E como é que eles vão fazer isso se eles não estão no dia a dia da empresa? Então, aí relevância do papel da auditoria interna, né, para que a governança de fato funcione e que essas informações subam para a alta administração. Muito bom. E agora eu vou te dar um tempinho para você recuperar o fôlego aí. Eu vou chamar o Thomas para projetar a segunda pesquisa, que a pergunta associada é: sua empresa tem uma auditoria interna? E aí, novamente, escolham a opção que vocês acharem que cabe melhor. Muito bem, aqui já teve uma distribuição em 2 itens, mas vamos lá. Então, o que foi mais votado, que a opção é temos e estamos satisfeitos, que também é uma situação muito positiva. E 33% não temos, mas estamos pensando em ter, e que também tem uma conotação positiva na linha do tempo. Mas associado a essa situação de termos uma auditoria interna, eu acho que é importante nesse momento a gente tentar conceituar qual é a diferença entre auditoria externa e auditoria interna. Então, vamos lá, Pedro. Excelente pergunta essa. E assim, não é claro para muitas pessoas a diferença entre uma e outra, né? Por que que se eu sou obrigada a contratar uma auditoria externa, por que que eu tenho uma auditoria interna, né? Então, o foco da auditoria externa, né, o objetivo principal dela é dar uma opinião
sobre as demonstrações contábeis, né? Que ela vai dar uma opinião que é válida, que é reconhecida, dizendo se aquela demonstração financeira, demonstração contábil, né, reflete a situação patrimonial da empresa e a performance sem erros relevantes, né, porque ninguém dá 100% de certeza, né, mas com uma boa margem, quer dizer, se tiver algum erro, é irrelevante, imaterial, né, e que aquele número, de fato, reflete a situação patrimonial e performance. E isso é super importante para os investidores, reguladores e para se acompanhar a saúde contábil, né? A saúde financeira da empresa, né? Vamos dizer assim. A auditoria interna, ela já faz parte da própria empresa, então a auditoria interna são funcionários da empresa, né? E o foco dela é diferente da auditoria externa. Ela foca muito na visão dos processos, na visão da governança, da gestão de risco, dos controles internos. Então, ela avalia os processos, os sistemas, como é que está organizado, como são as regras, como é que é a segregação de função, como é que é reporte, qual que é a vulnerabilidade para fraude. Então, ela está muito mais focada no processo em si, do começo até o final, né? Tanto dos processos de negócios, como das funções de suporte e até as funções da segunda linha ali de gerenciamento de risco e compliance, ela também faz uma avaliação, né? Então, elas têm focos diferentes e complementares, né? Não significa, durante a avaliação do processo todo, a auditoria interna, ela também leva em consideração o aspecto contábil, mas o objetivo final dela não é validar aqueles números da demonstração contábil, é só verificar se os controles internos para chegar no sistema contábil está adequado, né? Da mesma forma que a auditoria externa, ela não avalia o processo de controles internos, né? Ela avalia os controles que são importantes para assegurar que aquela informação contábil está correta, né? Que os ativos né, os ativos e passivos estão valorizados adequadamente, enfim, que estão seguindo todas as normas contábeis. Então, a auditoria externa costuma usar os relatórios de auditoria interna para ver quais são as vulnerabilidades, né, as fragilidades que foram identificadas nos trabalhos de auditoria interna. Então, existe uma parceria aí muito grande, assim como a auditoria interna também verifica esses apontamentos da auditoria externa para verificar se há outros processos ou outras coisas relevantes em que é necessário aprofundar uma avaliação da auditoria interna, né? Se ela levanta algum alerta, né, para a auditoria interna se aprofundar em algum processo que ela eventualmente tenha pego uma falha. Olha, realmente tudo me leva a crer que isso daí é uma mitigação de riscos gigante dentro da atuação de uma empresa, né? Tanto numa visão de imagem de mercado, quanto de impactos financeiros ou coisas associadas a aspectos legais, etc, etc. Você deu uma aula agora importante aí. Espero que todo mundo tenha registrado bem o que você falou, tá? É de suma importância. E essa mitigação de risco, Pedro, vai toda né, em consonância com o fato de preservação do valor da empresa, Sem né? O dúvida. valor e de agregar mais, né? Porque, veja, você está buscando preservar, a garantir, né? Assegurar aí a perenidade da empresa, né? O que é importante para os seus sócios, importante para os seus colaboradores e para todos os stakeholders em geral, né? Preservar a imagem, né? Então, um dos riscos que é avaliado, por exemplo, pela auditoria interna, é também um risco de reputação, um risco de imagem, né? Muito bom. E assim, trazendo isso, acho que a gente já percebeu que é uma situação extremamente importante, tá?
Vem uma pergunta que é quase consequência disso, se toda empresa precisa de uma auditoria interna e, como uma ligação a essa pergunta, qual o nível de maturidade que a empresa precisa ter para estruturar uma auditoria interna? Idealmente, Pedro, toda empresa deve ter uma auditoria interna, mas nós estamos aqui falando para um público também de médias e pequenas empresas, né? Sem Então, dúvida. difícil empresas de um porte menor já iniciar com uma auditoria interna formatada, né? Então, existe esse caminho de maturidade que você falou, né? Tem que ter um negócio já estruturado, funcionando, né? E você já começa a sentir a necessidade de governança, né? Então, você vê iniciativas de sócios que montam um negócio, ele vai se expandindo, crescendo, tomando corpo, e aí os próprios sócios começam a sentir falta da governança, porque eles já não dão conta, né, de ter olhos em todos os lugares, né? Então, eles começam a implantar modelos de governança, comitê, começa a colocar essa segunda linha, né, de estar olhando né, tanto o compliance como a gestão de riscos, e aí, naturalmente, se chega à necessidade de ter uma auditoria interna. Então, a auditoria interna, de novo, né, eu vou ser um pouco repetitiva, mas ela vai municiar, né, essa alta administração com essas informações, se o que está já desenhado, implantado, está de uma forma adequada, né, com as melhores práticas de governança, sempre considerando o porte e a complexidade da organização, né? Você não pode ter exigir de uma empresa de porte menor a mesma estrutura de uma empresa de capital aberto, né? Sem dúvida. Você tem que regular, né, isso, né, dosar de acordo com o porte e a complexidade da empresa. E a auditoria, ela também pode te ajudar num papel de consultoria. A consultoria significa ela ajudar a avaliar esses processos e o que ela recomendaria como o que está faltando para complementar e para que essa governança esteja adequada, essa gestão de risco, né? Então, ela pode participar, por exemplo, de novos produtos, de novas iniciativas, avaliando isso desde o começo da concepção, para já embutir esses conceitos de controle, de gestão de risco, desde o início. Então, já nasce correto, né? Mais correto do que nasceria, porque ela tem um input de uma área especializada neste assunto, já nasce mais correto esse produto, esse serviço, e você também tem a oportunidade de, ao mesmo tempo que você trabalha nisso e traz isso de uma forma, como eu disse, mais correta, que você realmente consiga identificar oportunidades que você tem, né? A auditoria, ela não pode se envolver na implantação propriamente dita, né? Mas ela pode e deve, porque ela tem bastante conhecimento para poder ajudar na concepção dessas novas iniciativas, desses novos negócios. Então, ela vai poder agregar e ajudar a construir, né? O que eu quero dizer é que assim, você não precisa esperar ter tudo pronto, né? Uma empresa não nasce com auditoria interna, né? Uma empresa de porte menor não nasce já com auditoria interna, mas ela pode agregar à medida que você precisa de um profissional, de alguém que possa te ajudar como um consultor dentro da própria empresa a definir melhor os processos, as novas iniciativas, né? Então, isso também tem um valor agregado muito grande. Com certeza, sim, porque já vem com toda uma bagagem, uma experiência e uma metodologia traçada por esse profissional ou por essa empresa, né?
E aí eu só queria reforçar esse conceito, porque muitas vezes a empresa fala, poxa, mas como que eu vou fazer uma auditoria interna se eu não tenho ainda a maturidade suficiente, eu não tenho os recursos necessários para isso daí? A hipótese de traçar a opção de terceirização da auditoria interna, você acha que é interessante ou é uma coisa que também traz riscos? Sim, o risco é que você tem que avaliar quem vai ser o seu prestador de serviço, Claro. né? Para você selecionar alguém que realmente tenha a condição de prestar um serviço adequado para você. E o fato de você terceirizar, você não terceiriza a tua responsabilidade, né? A autoadministração ali continua responsável pelos riscos e por toda a governança da empresa, né? O que ela vai terceirizar é a execução da auditoria interna e por isso sempre vai ter que ter alguém dentro da empresa acompanhando esse prestador de serviço no sentido de verificar se realmente, né, não só na seleção primeiro, né, que é todo o processo de você verificar que ele tenha a competência, a qualificação, mas depois se realmente ele está te entregando aquilo que ele te prometeu, né? Aquilo que ficou acordado em contrato. Então, existe a necessidade de ter essa supervisão, esse acompanhamento. Mas é possível, sim, terceirizar. Eu já vivi essa experiência, né? Então, eu acho que até determinado porte da empresa, você é, não. O custo-benefício pode valer a pena. Né? Então, é uma coisa que você tem que estudar o quanto seria trazer um profissional para a sua área, né? Um profissional sozinho, que também vai ter as suas limitações de ter o alcance global, ou se você pode utilizar um prestador de serviço e se utilizar do serviço dele para essas avaliações. Ele, no caso, executará todo o trabalho de auditoria e vai te prestar contas, né? Vai prestar contas à alta administração, assim como faz uma auditoria interna, né? Própria, né? De prestar os relatórios, de mostrar quais são os resultados, e a opinião sobre o gerenciamento de riscos, dos riscos críticos, né? As fragilidades mais importantes que precisam ser tratadas com prioridade. Então, é possível os dois modelos e é uma questão de você fazer uma análise de custo-benefício. Geralmente, as empresas menores começam até com esse serviço terceirizado e depois ela acaba é, incorporando, né? Incorporando, internalizando esse serviço de auditoria interna. É um processo que eu acredito que seja quase que natural na linha do tempo, né? Na linha do tempo. Bom, Sim. hoje eu estou muito bonzinho, viu, Valquíria? Eu vou deixar você É, descansar mais um pouquinho, tá? Vou chamar o Thomas para apresentar mais uma pesquisa, a terceira pesquisa, em que a pergunta é: os resultados da auditoria interna são discutidos internamente? Novamente, por favor, escolham a opção que vocês acharem mais conveniente. Muito bem, temos aqui, olha, um empate aí de escolhas. 50% das pessoas escolheram. Existe um grupo que discute os apontamentos. E outros 50%, o chefe faz reuniões pontuais para discutir um apontamento ou outro, tá? Que não existe assim uma formalidade maior, mas assim é tratado mais informalmente. Então, tem um lado que é positivo, quer dizer, os dois têm um lado positivo, que o assunto vem à tona, só que um é mais informal e o outro é mais formal, tá? Agora, em relação a isso daí, a partir do momento que a auditoria interna faz tudo aquilo que você citou já anteriormente, tá? Como que a gente pode fazer para que a auditoria interna trabalhe a favor do gestor?
Então, eu fiquei com vontade de fazer o comentário que responderia essa sua pergunta de agora, É, quando você contou da sua experiência feliz, né, com o grupo de auditoria interna, né? E aí, contando a tua experiência, você iria responder exatamente essa bom, pergunta, né? Veja, você vai ter uma auditoria interna que ela vai tomar o seu tempo, né? Justamente para entender os processos, os riscos da sua área, o que é mais crítico, o que são os controles chaves, para ela direcionar o escopo do que vai ser o trabalho. Né? Ela vai fazer buscas, né, que eu vou falar mais para frente sobre o planejamento, mas basicamente ela vai entrar na sua área e ela vai tomar um tempo do gestor e da equipe. Então, nada mais justo, né, que você use o trabalho da auditoria a seu favor. Então, quando você faz essa pergunta para um sócio, um dono de empresa, né, é, é assim, o que para ele é mais importante saber que está funcionando direito? Porque, veja, ele estabeleceu processos, ele tem rotina e ele acha que está tudo funcionando bem, né? Mas ele, ele acha, ele não tem nada que dê uma segurança relativa para ele. E a auditoria interna pode fazer isso. Então, será que está tudo sendo pago? Está tudo sendo registrado? Tá em dia? A gente está pagando, né? Está tendo muita multa, muito problema, tem muita reclamação de cliente, muita devolução. Essas coisas todas, a auditoria pode estar dando uma opinião a partir do escopo do trabalho dela. Né? Verificar se está funcionando bem, se está adequado, se tem alguma sugestão de melhoria, se tem alguma fragilidade. Então, essa é a forma como você faria trabalhar a seu favor. No caso de um colaborador da empresa, né? Então agora a gente descendo da alta administração para um colaborador, né? É importante porque ele executa algumas tarefas, né? Que é uma parte de um processo, né? Que geralmente vem de alguma outra área, de alguma outra pessoa e vai, né? E segue o seu fluxo para uma outra área, para uma outra pessoa, né? Então, assim, eu sempre pergunto para ele: o que faria você perder o seu emprego? Né? O opa, que te preocupa? Né? Você, na qualidade de colaborador. Né, para o sócio é uma pergunta, para o dono é uma pergunta, mas para um colaborador da empresa: o que faria você perder o seu emprego? Né? Que problema se a empresa, que erro, né, que se vir a ocorrer, a empresa vai custar o seu emprego? Né? Então, use a auditoria para verificar se esse processo, se essa informação, se esse erro tem probabilidade maior de ocorrer, se está bem mitigado, se está bem gerenciado, se está funcionando como você supõe que está. Né? Então, isso vai ser uma coisa de trazer a auditoria para o teu lado, né? Trazer a auditoria a teu favor. Ela está trabalhando para você, né? e assim, me chamou muita atenção que em toda a tua exposição você foi falando que tem no cenário de fundo sempre tem pessoas envolvidas, né? E aí uma pergunta que tem um link direto com isso, tá? Qual o nível de envolvimento desejado, tanto dos gestores quanto dos colaboradores, e como construir essa relação de aproximação, engajamento, de querer gerar resultados, que acho que no fundo é isso que se deseja. Né? Exato. Então, o envolvimento tem que ser de mão dupla, né? Tanto com os auditores, como com a gestão, como todos né, os colaboradores, a alta administração, todos precisam estar envolvidos, né? É necessário isso, porque, veja, a auditoria ela pode fazer o trabalho dela, mesmo que não tenha esse envolvimento, ela pode, mas é um trabalho mais frio. E eu vou te dizer por quê. Porque nunca um auditor vai conhecer do processo como aquele que faz o processo, aquele que acompanha,
né? No detalhe, porque ele vive isso todo dia. Então, da mesma forma como eu me sinto muito à vontade de falar do tema de auditoria interna, né? Cada um, na sua área de atuação, se sente à vontade de falar do que faz, né? Porque vive, né? Viveu, conhece em detalhes todo o processo. Então, veja, o envolvimento do gestor para passar a percepção dele, porque o auditor vai fazer uma avaliação independente e objetiva, que é super importante, né? Mas ele precisa entender detalhes do processo, em que ambiente aquele processo se situa, se tem alguma coisa regulatória, né? Se tem impacto econômico, se tem impacto em cliente, né? Impacto ambiental, reputacional, enfim, ele tem que olhar de uma forma holística tudo isso, e se ele tiver o input, o envolvimento do gestor, do colaborador, essa avaliação fica muito mais rica, né? Porque ela está mais completa, ela tem uma visão mais abrangente, porque eventualmente coisas que não podem passar desapercebido, porque não é o dia a dia da auditoria, né? Um colaborador falando, um gestor falando, vai chamar a atenção do auditor para colocar isso no escopo. Por isso que, quando a gente falar de planejamento, eu também vou falar dessa questão, dessa interação com as pessoas, né? Que é crucial. Legal. É incrível como cada vez mais essa ligação, essa complementariedade, esse compartilhamento de preocupações, ele pode gerar resultados altamente positivos dentro de qualquer tipo de trabalho. E na auditoria isso também me parece ser uma verdade, né? Agora, você havia citado há algum tempo atrás na dificuldade das pequenas e médias empresas de incorporar esse conceito de auditoria interna, tá? Mas dentro das possibilidades, o que as empresas elas podem fazer ou devem fazer para ao menos tratar os pontos críticos da operação da empresa, associados à operação da empresa, né? Isso vai muito primeiro, de uma conscientização sobre o tema de governança e de gestão de riscos dentro da empresa, né? Ela precisa conhecer esses conceitos para avaliar dentro do que ela faz o que é um risco de fato, o que é um risco relevante, material para a empresa, né? Quando eu faço a pergunta, né, o que faria você perder o seu emprego? Com certeza, se houvesse um erro, né, um problema naquela atividade, com certeza isso é uma coisa que é relevante dentro do processo que você atua, né? Para custar isso, significa que isso tem um impacto grande para a empresa, né? E se tem um impacto grande para a empresa, já é um risco mais crítico. Então, é importante, primeiro, a questão da cultura da empresa, isso ser trabalhado, né, em toda a empresa, os conceitos de gestão de risco, de governança, para treinar, né, aculturar todo o corpo da empresa a fazer essa gestão de risco, né, que todos têm esse seu papel, né, todos da organização têm um papel na gestão de risco, como a gente já até explorou mais no webinar anterior, né? Então, é importante que haja esse aculturamento. Perfeito. Tá? E aí, assim, qual a importância de se planejar os trabalhos da auditoria interna? Pois isso é crucial, fundamental, Pedro, porque se não houver planejamento, você vai alocar... veja, a auditoria, ela não revisa 100%, né, em real time de todas as operações. Hoje, com a auditoria de dados, você consegue até atuar em algumas coisas, né, mas nunca é 100% a totalidade. Você tem um grupo reduzido de pessoas para avaliar os riscos críticos. Então, você precisa saber quais são os riscos críticos dentro daquela organização. Então, se você não planeja,
né? E planejar é você conhecer a empresa, conhecer as atividades, conhecer os volumes, conhecer o impacto do cenário econômico, o impacto ambiental, você conhecer as pessoas, os sistemas, né? Você acompanhar as mudanças, acompanhar o que outros que fizeram alguma avaliação identificaram de pontos fortes e pontos fracos, né? Auditoria externa, como nós citamos no início, próprio regulador, se for uma empresa regulada. Eu contratei uma consultoria e ela fez um trabalho aprofundado em determinada, né, e emitiu um relatório, enfim, você olhar tudo isso para você conseguir ter um mapa de calor, né? Onde estão os maiores riscos da empresa? Porque você vai direcionar o teu trabalho, os teus recursos humanos, né? As pessoas, os auditores, né? E as ferramentas também para você ter acesso ao que você precisa para avaliar aqueles processos e aqueles riscos. Porque senão a gente faz trabalhos, né, que assim, é um jargão que você, né, já ouviu muito na auditoria, que você está matando formiguinha e está deixando os elefantes passarem, né? Então, isso o que é? Isso daí é uma falta de planejamento, uma falta de direcionamento, porque o que é crítico, o que é fundamental e importante, de fato, para a empresa, né? Eu queria complementar que você citou uma série de situações e de pontos. A gente pode considerar que esses pontos que você citou fazem parte do foco do planejamento, do foco que o planejamento precisa ter? Exatamente, eu adiantei um pouquinho dessa pergunta. Exatamente isso, eu dei exemplos, né, do que você precisa, sem ser exaustivo, né, mas o que você precisaria, né, o que faz parte de um planejamento da auditoria, né? Então, você conversa com a gestão, né, você conversa com a alta administração, você verifica o ambiente interno, né? Então, como é que funciona o negócio, como é que funcionam os processos, quem são as pessoas-chave, os sistemas, e você olha para fora, né? Os outros stakeholders, o ambiente em que ela está inserida, né? Se ela é mais ou menos suscetível né, à economia, né? Quem não é, né? Ambiental hoje, nos dias de hoje, que é extremamente importante, sempre foi, mas hoje tem, né, uma maturidade maior para tratar desse tema, os aspectos regulatórios, né? Então, tudo isso precisa ser visto, o interno e o externo, para você fazer um bom planejamento e atuar realmente no que é importante para a empresa. Muito bom. E, eu não sei, eu estou achando o Thomas muito sossegado. Você não acha, Valquíria? Você não acha que está na hora de ele trabalhar um pouquinho também, apresentando a quarta pesquisa? E nessa quarta pesquisa vem a pergunta, e agora? O que vocês acham de a empresa ter auditoria interna? Novamente, tem uma série de opções, escolham aquelas que vocês acreditem que seja a mais aderente àquilo que vocês acham. Muito bem, aqui temos novamente a concentração em dois tópicos. 67% acham que é imprescindível e 33% acham que é bom. Os dois resultados aí são extremamente positivos. O imprescindível é pela intensidade que esse tipo de trabalho pode oferecer à empresa, e eu acho bom que é necessário que haja esse trabalho se eu tiver com uma visão correta, tá? E aí, eu gostaria de perguntar para a Valquíria, assim, a auditoria ela gera uma série de informações, tá? Vamos chamar de resultados do seu trabalho, tá? E aí resta a pergunta: o que fazer com essas informações?
Quer dizer, como tratar isso daí, como os gestores devem enxergar esse relatório e o que fazer com as informações do relatório. Para te responder essa pergunta, Pedro, eu vou fazer uma breve introdução antes de emitir o relatório, né? Antes de emitir o relatório, a hora que termina o trabalho, você tem as suas conclusões, né? É muito importante você validar, né, com a área, com o diretor, com a administração, né, que estavam envolvidos diretamente no trabalho, né, que estavam envolvidos diretamente no trabalho, para você validar esses resultados, né? Isso é extremamente importante também, e de bom tom, você repassar com eles antes de emitir esse relatório, para você pegar o input deles e eventual ajuste, esclarecimento, né, que se faça necessário, e também coletar o que eles pensam em fazer para resolver aqueles problemas. Se ele concorda que aquilo é problema ou não, se não, por quê, e o que eles pretendem fazer, quem vai ser o responsável e quem vai ser, qual vai ser o prazo para implantar, né? Muitas vezes, alguns apontamentos, para serem solucionados, eles requerem um tempo maior, porque vamos supor, depende de uma ferramenta que eu nem tenho, vou ter que procurar, vou ter que fazer teste, contratar, implantar, e aí eu vou ter a solução definitiva. Mas eu não posso ficar com risco alto em aberto até que esse processo aconteça. Então, faz parte dessa discussão preliminar você verificar o que pode ser feito, né, temporariamente, né, provisoriamente, para mitigar esse risco até que você tenha a solução definitiva implantada. E isso fazer parte da resposta ao relatório, né? E aí sim, nós vamos entrar na tua resposta. Então, o relatório foi emitido, preferencialmente ele já foi emitido, então, com os planos de ação, com os responsáveis e prazos. E isso precisa ter alguém dentro do modelo de governança, preferencialmente ali na segunda linha de defesa, alguém que vai acompanhar se esses apontamentos estão sendo tratados, porque ali se assumiu um compromisso, né, de prazo, de soluções. Então, é importante que alguém acompanhe isso, e até a própria auditoria interna. Quando é que ela vai validar se aquilo que realmente foi dado como implementado realmente corrigiu a fragilidade que ela havia apontado? Numa nova avaliação, né? Profundamente numa nova avaliação. Mas quem estiver fazendo a gestão desse banco de dados de apontamentos, é importante que, antes de baixar, peça um mínimo de evidências para ter certeza que aquilo foi implantado, né? Obviamente, se aquilo está correto e se está funcionando bem e se realmente remediou 100% do que foi apontado, vai caber à auditoria fazer essa avaliação, e aí a periodicidade vai ser totalmente relacionada com a criticidade daquele problema, do impacto para a empresa, né? Então, ela vai ter que se adaptar para fazer essa avaliação num tempo menor ou maior. Mas é importante que isso se tenha um processo de monitoramento, né? E um reporte, né? Não esquecendo, né, lá no comecinho que a gente falou, né, que você são os olhos, né, da governança, então, de você iniciar essa alta administração, né, esses órgãos de governança com esses resultados, para que ele conheça, peça explicações, explicações tanto para a auditoria interna como para o responsável por implantar aquele plano de ação. E olha, foi muito interessante você ter subdividido na fase anterior ao fechamento propriamente dito e depois do fechamento, porque essa parte anterior, ela permite um nível de alinhamento inicial bastante forte entre as partes envolvidas, né?
Então, isso acho que enriquece a continuidade do trabalho e daquilo que precisa ser feito efetivamente. Eu gostei muito dessa colocação aí, porque eu acho que ela enriquece muito o resultado final, tá? E antes de fazer a próxima pergunta para você, eu vou fazer uma provocação para os participantes, porque, assim, esse é o momento de fazer as perguntas que vocês acham que precisam ser feitas, tá? Por quê? Porque a Valquíria, ela, pelo nível de conhecimento que ela tem, pela experiência que ela tem, ela pode dar uma solução que pode evitar de vocês terem que procurar uma consultoria para dar uma solução a isso, tá? Então, procurem fazer as perguntas que vocês acharem que é importante, porque ela com certeza vai ajudar muito vocês na resposta que vocês gostariam de ter, tá? E aí, a próxima pergunta: quais são os benefícios de uma auditoria interna? Bom, nós já citamos alguns deles aí ao longo do nosso webinar, né? Você começou lá na primeira pergunta falando da mitigação de risco, né? Nós falamos aí de preservar valor, agregar valor, né? Ser os olhos da governança. Veja, os órgãos de governança têm o papel de supervisão e de monitoramento, né? Como é que eles vão fazer isso se eles não estão presentes no dia a dia, né? Então, a auditoria interna são os olhos, né? Alguns trabalhos são pedidos até exatamente pelos órgãos de governança, porque estão sentindo que tem alguma coisa que eles não sabem se está funcionando bem e eles pedem uma avaliação aprofundada, né? Então, eu diria que o benefício é para os próprios órgãos de governança, né, poder fazer o papel deles, é para a perenidade da empresa à medida que você mitiga risco, que você preserva risco, né? Você preserva valor, desculpa, né? Mitiga risco, preserva valor, e você né, ajuda, contribui nessa questão de perenidade da empresa, que é bom, né, para os sócios, é bom para os colaboradores, é bom para todos os stakeholders envolvidos, né? Então, eu diria que esses são benefícios diretos de uma auditoria interna, né? Legal. E agora uma pergunta que vem do bolso, né? Os custos de uma auditoria interna compensam? Bom, aí eu não vou conseguir ser imparcial nessa resposta. Eu sempre falo que super, né, super vale a pena, né? E que as empresas precisam entender, né, que você às vezes incorre em algum custo, né? Que você fala, mas eu não tenho problema, né? Você não sabe se você tem problema ou não, né? A auditoria interna vai te ajudar com essa questão até de oportunidades, de desperdício de recursos. Às vezes, ao longo do trabalho, você levanta uma série de questões. Essa questão do apoio numa consultoria, né, de um novo produto, um novo serviço, uma nova iniciativa, que é a auditoria envolvida desde o início, quanto retrabalho ela pode te poupar, né? Quanto que você pode perder em imagem, quanto que você pode perder se você não tiver mais licença para operar, quanto que você pode gastar com multa, né? Quantos clientes você pode perder. Então, é difícil você comparar isso objetivamente falando, né? Mas se você pensar o que o resultado, né, do trabalho ele vai te trazer, é exatamente disso que nós estamos falando. Então, vou puxar a sardinha para o meu lado Valquíria, e vou falar que super vale a pena. Você já me convenceu, já estou aqui assinando o cheque, tá? Então... É Pix agora, não é mais... É que não, tudo bem, Pedro, é Pix, que a gente né? denuncia. Estou meio atrasadinho, né? Meio atrasadinho, mas tudo bem, né? Denuncia, né? Então, assim, só para finalizar, uma última pergunta, né? Para as empresas que já têm consciência da importância e da necessidade de se criar uma estrutura de auditoria interna, por onde que elas devem começar? Primeiro, ela precisa entender no momento
em que a empresa está, no nível de maturidade, que tipo de profissional ela precisa, né? Porque você precisa buscar um profissional para essa função. Esse é o primeiro passo, porque depois ele vai estruturar toda essa auditoria interna, né? Mas a primeira coisa é você buscar uma pessoa de confiança, né, com qualificação adequada, mas o perfil, além de ser qualificada, né, muitos são, né, qualificados, você tem que buscar alguém que tenha um perfil que dá match com o atual momento de maturidade da empresa, né? Alguém mais mão na massa, né? Alguém que vai trabalhar a cultura, que vai, né, desde do primórdio, ou alguém que já vai pegar uma estrutura de primeira, segunda linha funcionando, né, e que vai investir, enfim. Então, é importante entender a própria organização, entender o momento de maturidade, o que ela está precisando, o que ela está esperando desse profissional, para aí ela ir em busca do profissional. Porque muitas vezes ela vai em busca do profissional, traz uma pessoa que tem qualificações ótimas, experiência excepcional, mas não funciona para a empresa. Por quê? Porque não dá match com o atual momento, né? Quer fazer algumas coisas que a empresa ainda não está preparada para fazer, né? Então, é importante você primeiro entender esse grau de maturidade, né? A tua expectativa para você em busca do profissional, do que você buscar o profissional e pedir para ele depois definir as expectativas, né? Porque as expectativas dele podem não estar, né? As expectativas podem não estar alinhadas com a expectativa da administração, né, dos órgãos de governança. Então, é muito importante isso. Eu começaria por aí. E aí esse profissional vai ver se precisa de equipe ou não, se tem ferramenta ou não, como é que ele pode trabalhar com as bases de dados da empresa. Então, ele vai estruturar todo, né, fazer acontecer, né, a auditoria interna. Mas eu começaria aí pelo nível de maturidade, perfil e o profissional adequado. Muito importante essa colocação que você fez, porque normalmente essas empresas menores, elas têm uma característica de relacionamento, de entendimento, de compartilhamento das coisas que precisa ser respeitada e entendida, porque isso daí facilita muito o engajamento da equipe dentro do propósito da auditoria interna. Então, foi muito importante você ter tocado nesse assunto. E agora, você está preparada para uma pergunta que foi feita? Eu acho que você eu peço foi tão clara, a ajuda dos universitários. Mas você foi tão clara na tua exposição que eu acho que ficou uma pergunta aí, eu vou até lê-la para você, uma pergunta feita pelo Claudson Roberto, em que ele pergunta como evitar a sobreposição de atuação da área de compliance e da auditoria interna, considerando os limites da segunda linha e da terceira linha. Então, isso precisa estar bem delimitado, né? Então, a segunda linha, ela faz parte ali do grupo de gestão da empresa, né? A primeira linha entregando os serviços, os produtos, a segunda linha e fazendo essa parte de gestão de risco, de compliance. Então, ela vai estar auxiliando essa primeira linha, né? Então, ela tem um papel bem delimitado, né? Apesar dela fazer testes de controles, ela faz um teste de controles pontuais, controles chaves, a questão de cumprimento regulatório, mas ela não avalia o processo como um todo, né? Do início até o fim, o ciclo, né? De um processo. Quem faz isso é a auditoria interna, e que ela tem maior independência porque ela não reporta para ninguém dentro da empresa, né? Ela reporta para os órgãos de governança direto, que não influenciam no escopo de atuação dela. Então, isso precisa estar bem separado, né? E o que é necessário para evitar a sobreposição? Por exemplo, a segunda linha fez alguns testes
né? Como segunda linha, alguns testes de compliance e de controles internos. A auditoria precisa ter conhecimento desses testes, né, que foram efetuados, dos resultados, validar como é que foi feito o escopo, da mesma forma como ela usa também o trabalho da auditoria externa, e a auditoria externa usa o trabalho da auditoria interna, ela vai se utilizar disso e vai, eventualmente, se isso for performado de uma maneira adequada, ela vai considerar e reduzir os testes dela. Ou não vai testar de novo. Lembra daquela questão de alocação de recursos escassos? Se esse controle já está testado, já está funcionando, ou a fragilidade já foi identificada e já está em andamento de correção, a auditoria vai redirecionar os recursos dela para outra área, para outro processo, né? Ou verificar as atividades correlatas, né, desse teste, desse controle propriamente dito. Obrigado, Valquíria. E eu gostaria de relembrar a todos os participantes que seria muito interessante eles visitarem os webinars em que falamos de compliance, gestão de risco, e, se for o caso, assistir novamente ao webinar de hoje para fazer uma junção das informações fora dela, né? Então, eu sempre me senti como uma profissional que estava ajudando não só na perenidade da empresa, na manutenção dos empregos dos meus colegas, né, também, como com todos os stakeholders também da empresa, né? Então, é um papel de muita importância, é uma profissão de que eu recomendo para os mais jovens que estão pensando numa carreira. Eu acho que é uma coisa muito gratificante, eu sou muito grata, né, a essa profissão, e sou grata também, Pedro, por essa oportunidade de estar falando aqui no webinar, estar falando com vocês. Agradeço mais uma vez o convite, agradeço aí o apoio do Thomas e estou à disposição. Valquíria, a gente que tem que agradecer, eu agradeço em nome do Hub da Gestão, agradeço a participação de todos que acompanharam mais esse webinar nosso e relembro que é muito importante que vocês se coloquem junto às mídias sociais, dando apoio às nossas iniciativas, que é através desse apoio aí que a gente se fortifica para ações futuras. Então, muito obrigado a todos. O Thomas vai projetar agora mais uma vez a tela que diz respeito ao QR Code aí da pesquisa de satisfação. E muito obrigado a todos pela participação. E essa pesquisa é rapidinha, em 2 minutos vocês concluem, então só peço que vocês a façam, tá? Valquíria, mais uma vez, muito obrigado. Thomas, como sempre, eficaz e preciso no teu apoio aí tecnológico. E vamos até nos preparar para o próximo webinar, que vai estar acontecendo no dia 8 de novembro. Então, até lá, muito obrigado, boa noite a todos, e mais uma vez, obrigado a todos. Tá? Tchau.